tarde, boa noite, torcedor e sócio do Clube de Regatas Vasco da Gama e Vasco da Gama SAF. Nesse vídeo, vamos falar rapidamente sobre dois assuntos. Um sobre o campeonato e a posição do Vasco, e depois da vinheta sobre a entrada de grana na Vasco SAF. Então vamos lá. Torcedor vascaíno, você confia em quem administra o Campeonato Brasileiro? Você confia na empresa que transmite os jogos? Você coloca a sua mão no fogo pela CBF e pela Rede Globo, sempre a serviço de quem paga mais. Você acha que a CBF e a Globo estão satisfeitas com o desempenho ruim do Santos no ano em que ela homenageia o rei do futebol, dando o nome de Brasileirão Rei para o campeonato? Ou prefere que o Vasco, pelo qual nenhum dos dois nutre simpatia, volte para a segundona? Não deixe de pensar nisso, torcedor. Afinal, há mais coisas entre o céu e a terra do que pode imaginar nossa vã filosofia. Há séculos atrás escreveu Shakespeare em sua obra Hamlet. Não estou culpando ninguém nem afirmando nada, afinal, no Brasil, tudo sempre acontece dentro das quatro linhas, não é? Só alerto para o Vasco abrir o olho, afinal é fácil colocar a culpa de uma nova queda num lance duvidoso ou fortuito, como já ocorreu antes. A verdade é que é fácil colocar a culpa, por exemplo, na arbitragem, que já é muito ruim mesmo, porque uma tramóia envolvendo a arbitragem é mais fácil de ser digerida, e resultado de campo nunca é revertido. Muito mais agora com a instalação do VAR, com sua equipe enorme de especialistas responsáveis por acompanhar a obediência das regras do jogo. Fica muito mais fácil diluir a culpa e não punir o culpado. Nessa rodada, voltamos à zona do rebaixamento e, com a interrupção do campeonato por causa dos jogos da seleção brasileira, ficaremos fora dos campos até o dia 18 de outubro. Espero que o Vasco aproveite os 10 dias para treinar bem e perder o medo de ganhar. Afinal, o resultado contra o São Paulo, mesmo não sendo uma derrota, o que não é de todo ruim, não ajudou muito, pois o Santos ganhou do Palmeiras e o Inter ganhou do Grêmio. O velho ditado que diz que o medo de perder tira a vontade de ganhar ficou bem claro no jogo contra o São Paulo. Bom, após a vinheta vou falar sobre a entrada de dinheiro através da Vasco SAF, que garantirá o pagamento dos compromissos da empresa que estão rigorosamente em dia. Só o que não está em dia é o fato de você ainda não ter dado seu like neste vídeo e nem tê-lo compartilhado. Ah, e se não se inscreveu ainda no canal, faça, por favor. E não esqueça de fazer o seu comentário. Eu e o YouTube agradecemos. Volto já. De acordo com o contrato firmado entre o Clube de Regatas Vasco da Gama e a empresa Vasco da Gama SAF e seus investidores americanos que se comprometeram em investir um valor no futebol vascaíno e assumir a polpuda dívida que o Vasco acumulou durante anos de má gestão, este mês entrou mais uma grana prometida. Esse aporte encerra a entrada de dinheiro até o final do ano. Como a dívida de 700 milhões e a gestão da empresa estão equacionadas até o final do ano, só nos resta lutar para ficar na primeira divisão. Lembro às hienas de plantão que não estou falando que está tudo pago, que estamos nadando em dinheiro e que não há dívidas a ser quitadas. Só que nunca vi o Vasco com dinheiro em caixa para pagar suas contas há muitas décadas. Mas o impressionante é como o assunto ocupou todo o noticiário sobre o Vasco. Toda a imprensa, todos os blogueiros e canais de Vasco, todo mundo ficou de olho. Acredito que torcendo para que os americanos não depositassem o dinheiro. Seria mais um escândalo do Vasco, afinal, as hienas adoram ver o Vasco se dando mal. É isso que eu digo quando falo que o que atrapalha o Vasco é essa enorme quantidade de grupos políticos que existem no clube e essa imprensa criadora de narrativas. Ao invés de se concentrar em apoiar o time para sair da situação em que está na tabela, esses políticos repulsivos só se preocupam com seus interesses pessoais.
e convencem muitos idiotas que dizem que a 777 é um grupo de investidores que só visa o melhor para seus financiadores. E daí? Não é assim que as pessoas que colocam dinheiro num negócio fazem? Até quem coloca dinheiro na poupança, que remunera quase nada, não quer perder dinheiro. É normal que queiram retorno do dinheiro colocado. Será que o cara que colocou grana no Botafogo não se preocupa em ter lucro? E o Ronaldo, torcedor e amante do Cruzeiro, não quer ganhar dinheiro? Será que os clubes como Botafogo, Cruzeiro e outros que optaram pela SAF não se garantiram com contratos que preservam seu patrimônio? Vejo muitos adoradores de velhos políticos achando que somos estúpidos. Querem convencer os sócios e torcedores de que o Vasco é administrado por bandidos, que apresentem então as provas de que o clube não se preocupou em fazer um contrato que garanta seus interesses. Muitos canais que parecem sustentados por velhos e novos políticos fazem um trabalho de destruição da história do clube para se transformarem nos salvadores da pátria. Eu nunca tive receio de que o dinheiro não entrasse, mas as pessoas já ficam achando que a empresa 777 é caloteira, mal intencionada. Lembram da notícia de algum tempo atrás, sabe-se lá de onde? De um site nos quintos dos infernos, acho que de um país europeu muito frio, que dizia que a empresa americana não era de confiança e não prestava? Pois é, quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. E até agora eu não vi comprovação nenhuma. E o vascaíno é fácil de ser enrolado. É só alguém acusar os outros daquilo que está acostumado a fazer e pronto. Afinal, são tantos anos na mão de tiranos, bravateiros e enganadores que o torcedor desconfia de tudo, principalmente quando tentam lhe convencer de que o futebol do Vasco foi vendido aos imperialistas e yankees por uma miséria de grana. Grande quantidade de brasileiros não consegue entender que negócios do tamanho da venda do futebol do Vasco seguem leis nacionais e internacionais e regras que devem constar de contratos redigidos, no mínimo em 2 idiomas, e que valores desse tamanho, em 2 moedas, possuem um trâmite especial. É uma negociação que envolve conversão de moeda e o valor do câmbio é muito importante. Não se faz negociação de valor alto sem passar por órgãos controladores do estado de origem e do estado onde está entrando a grana. E não podemos considerar apenas o interesse do Vasco, mas também o do dono do dinheiro que está salvando o Vasco. É só ver há quanto tempo não se fala em salários atrasados no Vasco. É isso. Por isso, calma, pessoal. Não foi dessa vez que levamos o cano. Aliás, o cano nós levamos por conta de dirigentes que deixaram o tal do cano ir para o Fluminense. Desculpem a piada, mas é isso. Bom dia, boa tarde, boa noite, torcedor e sócio do Clube de Regatas Vasco da Gama e Vasco da Gama SAF. Até a próxima!